2 Tessalonicenses, vamos ler a partir do 2, a partir do 1, amém? Eu ia ler só um versículo, mas vamos ler a partir do 1, que diz assim: Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, não vos perturbeis, quer no espírito, ou quer por palavra, ou quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo tivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim que antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, e ainda vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, amém? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e a aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a essa cuja vinda é a segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não se recebem o amor da verdade para se salvarem. Amém? Glória a Deus, até aí. Eu ia ler apenas o 7, mas eu creio que nós precisamos trazer um contexto aqui que ele está falando, né? Paulo está falando para essa igreja sobre a vinda do Senhor, amém? Porque algumas pessoas estavam ali declarando que o Senhor já tinha vindo, ou que o Senhor estava perto de vir, né? E ele aqui, ele começou a declarar o que queria de vir antes da vinda de Jesus, amém? O que iria acontecer, quais seriam os sinais que Jesus estaria vindo. E aí ele declara o quê? Que é necessário que a apostasia acontecesse, né? E o que é a apostasia? É o afastamento da fé verdadeira, amém? É abandonar o verdadeiro Deus e se apegar a outra, amém? A outra verdade. E aí ele continua dizendo, né? Que vai se manifestar e que esse iníquo, ele vai se sentar no trono de Deus, vai ser comparado a Deus, vai querer ser Deus, e vai se opor tudo que se chama Deus e aquilo que adoram a Deus, amém? Mas, quando está lá no 7, irmãos, ele fala bem assim, porque já o mistério da injustiça opera, amém? Ele declara todas essas coisas, mas essa palavra é uma palavra-chave. Por quê? Porque ele fala, vai acontecer isso e isso e isso antes da vinda de Jesus. Então, irmãos, quando a gente vai ler, não sei como que está escrito o seu texto ali, a epígrafe do texto. Amém? Mas assim, ó, a vinda de Cristo será precedida da manifestação de Anticristo, amém? Então, assim, se a gente ler só isso aqui, a gente vai entender que a vinda de Cristo está precedida quem? A manifestação do Anticristo. Aleluias! Então, é muito claro. Só se você ler aqui, você não precisa de muito estudo. Só você entender isso daqui, você vai entender que antes da vinda de Jesus vai manifestar o Anticristo. Vai haver a grande tribulação, amém? Glória a Deus! Todo mundo entende? Amém? Glória a Deus! Então, a palavra de Deus está muito clara aqui. Mas ele começa a declarar essas coisas. Mas ele fala algo que já está operando aqui, a injustiça. O ministério da justiça, pode dizer assim. O mistério da justiça. Significa que existe já um sistema a qual é operacionado. Amém? Por este mover do inferno, que vai se manifestar na grande tribulação, que vai ser exposto ali, que vai levantar um homem, que se levantará um anticristo. Amém? Mas que esse sistema, fala comigo, o sistema do anticristo já opera. Amém? E a palavra de Deus diz, em 1 João 5,19, sabemos que somente somos de Deus e que o mundo está sob o poder de quem? Do maligno. Amém? Então, este poder que opera o sistema do mundo é um sistema de Satanás. Amém? Que vai se afunilar
no tempo do fim, no dia do fim. Amém? Glória a Deus. Todo mundo entendendo até aqui? Glória a Deus. E por que eu estou trazendo essa palavra aqui agora para nós? Irmãos, há algum tempo o Senhor tem falado comigo algumas coisas, revelado ao meu coração algumas coisas. E eu creio que isso não está desconectado com tudo aquilo que nós vamos aprendendo aqui neste altar. Por isso que eu falo para você, não perca culto, não perca reuniões, não perca momentos, amém? Na presença de Deus como igreja. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem desenrolado o manto. Glória a Deus. É isso que é o desenrolar do manto, irmão. Não é a gente falar em língua, não. É a palavra de Deus sendo desenrolada. Ele está nos trazendo revelação. Amém? Então, à medida, cada culto aqui que a palavra é ministrada, o Senhor está trazendo um pouco daquilo que Ele deseja. Aleluia! Daquilo que Ele espera, daquilo que vai acontecer. Seja com o ensino, seja com uma palavra profética. Seja com uma palavra, irmãos, como que foi de sábado, amém? Uma palavra que veio com exortação ao mesmo tempo, né? Chamando as pessoas para estar... O evangelismo, pode dizer assim. Eu creio isso, porque o evangelista não é somente aquele que fala, nossa, tudo maravilhoso, você é lindo, Jesus te ama. Não, é aquele que prega a palavra. Aleluia! O maior evangelismo a gente é pregar a palavra, irmãos. Falar assim, ó, como eu um dia era uma pecadora, e Jesus me restaurou, amém? Ele me restaurou, me trouxe vida. Aleluia, é pregar, é ministrar a palavra de Deus. Então nós percebemos que em todo o tempo, o Senhor tem movido a sua igreja. Aleluia, a igreja de Jesus. Ela está se movendo continuamente. E ela está perfeitamente conectada. Aleluias, glória a Deus. Vocês vão entender tudo isso no fim. Amém? No fim da palavra, não no fim dos tempos não, irmão. Não vai demorar tanto para vocês entenderem isso que eu vou falar hoje não, tá? Aleluia. E, irmãos, no começo do ano, o Senhor ministrou algo ao meu coração. Ele falou que as 4 primeiras palavras que tinham sido ministradas, elas completavam numa palavra só. Amém? E eu lembro que eu comentei com algumas pessoas naqueles dias, né? E eu falei com algumas pessoas, acho que eu estava até na casa da Priscila nesse dia, que as 4, porque a gente já tinha acabado de ministrar, né? A primeira, a segunda... Tipo assim, um culto de domingo, não um culto de quinta, um culto de domingo, quinta e domingo. E aí a gente se encontrou e o Senhor tinha ministrado isso no meu coração. E o nome das palavras é Não Negocie com a Babilônia, Embaixadores de Cristo, Igreja Adornada e Perder para Ganhar, Reconciliando-se com Deus. Acho que é com Deus, né? Eu acho que é isso. Essas 4 palavras, o Senhor naqueles dias, Ele falou bem assim para mim, elas estão perfeitamente alinhadas. Para quê? Para aquilo que eu vou fazer durante todo o ano. Aleluias! Aí fala assim, as outras palavras não estão? Não, elas estão. Só que aquilo ali, ela trazia uma luz, pode-se dizer, daquilo que Ele esperava para o nosso ano. Amém? Aleluias, irmãos! Porque esse ano, qual é o ano que nós estamos em 2023? Você sabe me dizer? O ano das bem-aventuranças. Aleluias! Né? Nós não temos falado muito essa palavra, não é verdade? Eu só estou prestando atenção nisso, mas é o ano das bem-aventuranças. E quem é que acha que ficou mais fácil esse ano? Tipo assim, tá mais facinho, tá de boa esse ano. Quem acha que deu um caldinho grosso? Irmãos, desde o primeiro dia desse ano, eu tenho sentido isso. Amém? Que verdadeiramente existe um novo tempo. Porque foi isso que aconteceu no primeiro dia que eu ministrei aquela palavra, Não Negocie a Babilônia. O Senhor falou naquela palavra que Ele iria vir, que nós iríamos começar a tomar posse da terra. Aleluia! E para tomar posse da terra, haveriam de ver novas guerras. Aleluia! A Priscila até falou, mas mais guerra? Mas era necessário o quê? Que nós não venhamos negociar com a Babilônia. Porque aqueles que negociam com a Babilônia, eles correrão o risco o quê? De perder a guerra. Porque o que garante você ganhar a guerra não é a sua força, mas é o Deus a qual você serve. E aqueles que negociam com a Babilônia, perdem o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele é um Deus santo. E não há o quê? Na Babilônia há o quê? Impureza, toda sorte de maledicência, malícia. Não é verdade? Eu falei assim, Lu, mas o que tem a ver isso com essa palavra que você acabou de falar? Que o mistério da justiça já opera. Irmãos, esses dias, alguns dias, a pastora concluiu falando sobre o tabernáculo. Quem lembra dessa palavra? Amém? Aleluias.
É isso que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, que essa noite o Senhor iria estar trazendo um fechamento de algumas coisas. Amém? Luz, o porquê que Ele está falando isso, aquilo outro. Amém? Glória a Deus. Vamos trazer entendimento. Porque Deus está falando que não é só um culto, não é mais um culto, não é mais um dia que você vem, não. Existe um propósito para aquilo que Deus está falando, até mesmo quando você ainda não entende aquilo na sua própria vida. E naquele dia ela estava ministrando sobre o tabernáculo. E no dia que ela ministrou sobre o tabernáculo, o Senhor ministrou sobre isso. O tabernáculo e o Apocalipse. Amém? Porque Ele fecha tudo, irmão. Ele fecha tudo, o entendimento do porquê o Senhor falou daquelas 4 palavras. E o que nós estamos falando aqui? Porque o Senhor está falando que nós não podemos negociar com a Babilônia. E isso ela falou claramente naquela palavra. Na última palavra que ela ministrou sobre o tabernáculo. Porque no fim dos tempos, o que iria acontecer? Isso. A apostasia seria o quê? A igreja se tornando o quê? A Babilônia. Amém? Quem é que lembra? A igreja se tornando uma Babilônia. A igreja se tornando alguém que se opõe ao Senhor e que se levanta contra aquilo que é de Deus. Amém? E olha o que diz aqui, irmãos. Que é necessário que hoje o Senhor está falando que quem aqui, irmãos, já passou por outras igrejas, outros ministérios? Quem está aqui nessa igreja passou por outros ministérios? Amém? Quem aqui já passou? Acho que todo mundo quase. E o Senhor falou no meu coração que esse sistema babilônico, ele já está operando no mundo. Aleluias. O mundo é operado pelo sistema babilônico. O sistema do mundo é um sistema babilônico. Só que em muitos lugares e já em muitas igrejas, existe um sistema babilônico que já está operante dentro desses ministérios, dentro desses lugares. E o Senhor está falando que neste lugar, Ele está levantando uma nova geração de adoradores, verdadeiramente, irmãos. A qual tem um entendimento, tem aquilo que o Adriano falou, pureza nos olhos. Tem óleo, tem luz, ver as coisas através da luz. Mas como vamos ver as coisas através da luz? Se no nosso entendimento, se na nossa mente, ainda que nós não estejamos no sistema babilônico, existe ainda operando no nosso entendimento sofismas de lugares onde a gente já passou e fazia aquilo que era errado. Misericórdia, não é? Por que o Senhor me mostrou, irmãos, que nós estamos aqui na geração eleita? E as palavras aqui são palavras verdadeiras. O Senhor está levantando verdadeiramente um povo, profetas de Deus que pregam a verdade. Só que em muitos lugares que até nós passamos, sistemas que nós vivemos, o Senhor fala para mim que não eram sistemas de Deus. Que pessoas saíram desses sistemas feridas, magoadas e tristes com pessoas, com líderes, com pessoas que passaram perto delas. Só que mesmo passando perto delas, irmãos, elas fizeram parte de um sistema por algum tempo. E o que eu quero que eu vou falar com vocês hoje? Eu quero saber, aqui, você não vai falar para mim. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou citar algumas coisas, a qual o sistema babilônico opera. Amém? Eu vou citar algumas coisas aqui. E você vai fazer uma análise se você estava vivendo debaixo de um sistema babilônico ou se você estava em outros lugares vivendo a palavra de Deus mesmo. O Senhor quer que você identifique o que é a Babilônia. Porque senão muitas vezes fica muito vago. Você entende? Assim, será que eu vivi, passei por um lugar assim? E o Senhor está falando que é necessário. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o fim já opera. Amém? Nós já estamos numa operação dos fins dos tempos. O sistema já está operando para que o anticristo se manifeste. Já está acontecendo todas as coisas. Lugares já estão se armando, se arquitetando para que isso aconteça. Governos já estão se levantando, se organizando para que isso aconteça. Amém? Já está tudo montado, irmãos. E como que o Senhor me mostra muitas vezes a igreja dormindo ainda? Mas o Senhor está levantando, está despertando o povo dele. O Senhor está despertando pessoas que há algum tempo estavam feridas, estavam em outros lugares, e muitas vezes pararam até mesmo de congregar por causa das feridas que estavam no seu coração.
Mas o Senhor está chamando, está levantando, está falando, você faz parte do meu pasto, você faz parte das minhas ovelhas, do meu rebanho, você faz parte do meu povo. Aleluias! Aleluias! E quando eu fui estudar a palavra de Deus, irmão, nesses dias, buscar o Senhor, Ele falou comigo bem assim, que existe sim as duas igrejas, os dois povos, amém? Aleluias! E esses dois povos, eles estão em Apocalipse, amém? Glória a Deus! Porque o Apocalipse é uma visão do fim, amém? Tá todo mundo vivo aí, irmãos? Aleluia, glória a Deus! E eu falei, Senhor, mas aonde estão esses povos no Apocalipse? Como que são esses povos? Ele falou assim, as 7 igrejas é a representação daqueles que estão vivendo muitas vezes, que eu estou chamando, que estavam no sistema babilônico, que estavam vivendo coisas dentro de um sistema muitas vezes. Ora, quando você olha essas cartas, você vê que algumas estão debaixo de um grande domínio de Satanás. Não é verdade? Algumas igrejas. Algumas, aparentemente, não. Não, essa aqui não está tanto. E tem outras que não. Amém? Então eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse 2, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora, Pai, que os anjos do Senhor estejam em volta deste lugar, Pai. Deus, eu declaro agora, Senhor, Deus, que toda seta, todo dardo inflamado, Senhor, que tenta contra o teu povo, Senhor, Deus, na consciência, no coração agora, eu declaro que caiam por terra agora, Senhor. Todos os dardos inflamados que Satanás está tentando colocar, Senhor, para distrair o teu povo, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Priscila, gostaria que você ficasse na intercessão para mim lá. Aleluias. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu declaro agora, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor falou que essa palavra ia ser muito forte. Por quê? Porque é libertação. Amém? O Senhor está falando que pessoas vão sair dessa noite libertas. Aleluias. Eu senti uma forte oposição. E eu sei que tem a ver com a palavra. Porque aonde há libertação, há resistência do inimigo. Por quê? Porque ele quer o território que é de Deus. Aleluias. Fala assim comigo, fala assim, ó, coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração, que a minha mente é território do Senhor e do Espírito Santo. Eu declaro agora que eu sou livre. Eu declaro agora que tudo aquilo que não é teu caia por terra. Eu declaro agora que haja luz no meu coração, na minha mente, neste ambiente. Nós damos ordem agora aos teus anjos para guerrearem, para pelejarem por nós, porque nós queremos ouvir as tuas palavras. Eu quero sair deste lugar completamente liberta de todas as cadeias, de todos os enganos, de todos os traumas que um dia eu sofri, ou até mesmo que eu não sei que sofri. Eu desejo que o Senhor tome todos os espaços do meu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, o que nós vamos fazer? Essas 7 igrejas hoje, elas não vão ser só 7 igrejas, vão ser 7 pessoas, amém? 7 lugares onde pessoas podem ter passado. Então, presta atenção. A primeira igreja, aqui, é a de Éfeso, está em Apocalipse 2. Vamos lá a partir do 4 mesmo. A partir do 4, não, a partir do 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E diz aquele que na sua destra 7 estrelas.
que ainda anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, tua paciência, que não pode sofrer os maus. Pusestes a provas aqueles que se dizem apóstolos e não são. E tu achaste os mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não me cansaste. Amém? Então vamos aqui analisar como eu falei, essas duas pessoas e igrejas. Amém? Existem algumas pessoas que passaram por alguns lugares que eram pessoas assim, irmãos. Pessoas que olhavam e que elas tinham paciência na obra, que é perseverança, que elas sofreram danos na obra, que elas puseram à prova pessoas, amém? Que elas conseguiram identificar apóstolos maus, pastores enganadores, elas conseguiam separar aquilo que era de Deus e aquilo que não era de Deus. Elas estavam num ambiente aonde elas estavam ali e elas conseguiam identificar. E o Senhor sabe deles, e o Senhor conhece, amém? Mas, olha o que acontece. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Amém? Então, irmãos, muitas vezes, por causa de tanto sofrimento, de muitas vezes de ter que perseverar tanto contra, muitas vezes até mesmo pessoas falsas, falsos apóstolos, falsos profetas, a pessoa acaba perdendo o primeiro amor. Amém? Acaba perdendo o primeiro amor. E ele fala, tenho contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor. Lembra da onde você caiu e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente virá a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Amém? Aqui ele continua falando sobre a igreja. Irmãos, o que o Senhor ministrou meu coração sobre essa pessoa, Éfeso? Amém? Essa pessoa Éfeso. É aquela pessoa que ela estava na obra e fazia muitas coisas, mas ela perdeu o amor dela por aquilo que ela fazia. E muitas vezes ela até estar no lugar aonde fazendo coisas, mas ela perdeu a essência do porquê ela faz, do porquê ela está fazendo. Irmãos, e por que isso é muito grave? Porque se você perde a essência daquilo que você está fazendo, você já está fazendo as coisas pelo propósito errado. Muitas vezes você está fazendo por religiosidade, para cumprir um ritual. Muitas vezes você está fazendo, tem pessoas que passam por situações assim, irmãos, e que elas fazem as coisas muitas vezes tão simplesmente, porque elas querem até o lugar, sabe? Querem a promessa, mas elas perderam a essência do primeiro amor. Porque o primeiro amor fala de Jesus no centro, de você fazer todas as coisas, de você pregar a palavra, de você limpar o chão da igreja, de você evangelizar uma pessoa por causa de Jesus e porque você ama Jesus. Amém? E por que você tem que se arrepender? Por que nós temos que se arrepender disso? Som do teu coração hoje. Será você passou por todas essas situações? O Senhor está falando, lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde você olhou, e você olhou para líderes, pessoas, e você perdeu o amor em Jesus, porque você olhou para elas tanto, e você se esqueceu do porquê você estava fazendo aquilo. O Senhor está falando, lembra. Por quê? Porque eu te quero de volta, com a essência verdadeira, com a igreja de Cristo verdadeira. Aleluias! Porque já opera no mundo o mistério do anticristo. Já está operando no mundo, irmãos. E por que ele fala que precisa se arrepender a igreja de Éfeso? Porque se ela não se arrepender, aonde não tem arrependimento para essas igrejas, elas se tornarão a Babilônia. Fala misericórdia. Todos aqueles que aqui sofreram uma repreensão, irmão, eles não abandonaram aquilo que Jesus estava falando. Elas se tornarão a Babilônia. Fala misericórdia. Amém. Porque quando continua dizendo, irmão, a igreja de Esmirna, ela não sofre a repreensão. Amém? Então nós não vamos falar dela ainda. Mas vamos para a igreja de Pérgamo, que é no 12, que diz assim, ó.
eu sei das tuas obras, 13, diz assim, eu sei as tuas obras, e onde habitas, e aonde está o trono de Satanás, que retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que começassem a sacrificar ídolos e se prostituírem. Fala misericórdia. Quando a gente olha, irmãos, a primeira igreja, Éfeso, ele fala o quê? Ele coloca ali uma repreensão, né? Você perdeu o seu primeiro amor. E aí a gente olha para outra igreja, a repreensão ela é um pouco bem mais séria, não é verdade? Tenho contra você que você tolera, que você permite que tenha entre vocês uma pessoa ali que tem a doutrina de Balaão. E o que uma pessoa, agora colocamos como pessoa Pérgamo, viveu? Muitas vezes, irmãos, é uma pessoa que ela está no sistema, está na igreja de Jesus. Mas ela permite com que ela fique com um pé na igreja e um pé no mundo. Ela ora, ela busca o Senhor, ora ela está buscando outros deuses. E o Senhor está falando que é necessário que essas pessoas que vivem isso, se volte para Ele, irmão, em arrependimento. Porque ainda está misturado, mas o Senhor está separando os seus. O Senhor está separando o que é Babilônia, o que é a igreja verdadeira, o que é Sião. Amém? Existe uma separação do que é Sião, do que é Babilônia, irmãos. Por isso que ele estava aqui no início, repreendendo as igrejas. Balaão foi aquele falso profeta, irmão. E o que ele fez? Ele não profetizou errado. Quem lembra de Balaão? Aquele que profetizava só que ele não conseguia profetizar a maldição contra o povo de Deus. Pelo contrário, ele profetizava, né, e abençoava. Mas ali naquele momento ele não fez. Mas ele foi e ensinou o quê? Ensinou as mulheres moabitas a se corromperem o povo de Deus. Para que eles se prostituíssem com elas. Porque assim, se prostituindo eles, o povo de Deus, ele ia o quê? Perder a força. Porque a força deles estava em quem? No Senhor Deus. E o Senhor está falando que não é mais tempo de andar como Balaão. Não é tempo mais de andar debaixo da doutrina de Balaão. Não é hora de estar na igreja, sabe, adorando ao Senhor, como o Adriano falou, não é hora de servir a dois senhores, irmãos. Não é hora de se prostituir com outros deuses. Pegar aquilo que você tem de precioso e levar para outros deuses. Não. O Senhor fala que, irmãos, que nessa noite aqui, tem pessoas que têm dons que o Senhor colocou a ela para servir na obra. E muitas vezes ela está levando isso para outros deuses. Fala misericórdia. Irmãos, analisa a sua vida. Será que em determinados lugares que você passou, existia essa doutrina? E você até via que existia essa doutrina. Você até falava assim, eu não concordo com isso. Mas será que isso não ficou nada na sua mente? Nada guardado ali? Para que volte e meia você se volte, pegando essa mentalidade de doutrina de Balaão? Sabe como que é a doutrina de Balaão, irmão? A doutrina do nada a ver. Amém? A doutrina do que não tem nada a ver. Nada a ver eu estar aqui hoje, levantando as minhas mãos para o Senhor, e amanhã ir ali para uma balada. Nada a ver eu estar aqui levantando a mão para o Senhor, e amanhã eu estar bebendo. Nada a ver eu estar aqui hoje, levantando as minhas mãos com a minha família, e amanhã eu trair minha esposa. E isso são coisas drásticas. É o nada a ver eu falar mal dos meus irmãos. Nada a ver eu falar, é uma fofoquinha, é só uma coisinha. Amém? E o Senhor está falando, é necessário arrependimento. Porque Ele diz, arrepende-te. Ele declara, arrepende-te. Irmão, se Jesus está falando que existe tempo, se Ele está falando arrepende-te, é porque existe tempo de arrependimento. Porque existe tempo de arrependimento. Porque existe tempo. Porque senão, Pérgamo também se tornará o quê? Alguém que será a Babilônia. Que vai levar a Babilônia, que vai ser a Babilônia. Misericórdia, irmãos.
E a outra igreja, está no 18, 2:18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés de latão reluzente. Eu conheço a tua obra, eu conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Irmãos, esse aqui me preocupa, sabe por quê? É alguém que está, essa igreja era uma igreja que estava em ascensão, uma igreja que estava em crescimento, amém? Então vamos colocar aqui uma pessoa que está em crescimento, dentro da obra de Deus, amém? Uma pessoa que não abandonou, ela está dentro da igreja, ela está aqui. Jesus elogia ela pelo amor, pelo serviço dela, ela serve, amém? Mas, olha isso, mas tenho contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar meus servos, para que se prostituem como das coisas sacrificadas à idolatria. Essa é pesada, meu. Sabe por quê? Se essa pessoa que não se converter rápido, não se arrepender rápido, ela vai se tornar, irmãos, a própria Jezabel. Ela vai se tornar, irmãos, sabe o quê? A Babilônia. Porque ele fala assim, sabe quem foi Jezabel, irmãos? Foi uma mulher, uma profetisa de Baal, de Astarote, não é? A rainha de Israel, casada com Acabe, que perseguia e matava os profetas de Deus. Meu Deus. E hoje, quando nós falamos sobre Jezabel, nós damos até o nome, pode-se dizer assim, a uma potestade, irmão. Jezabel é uma potestade que se age na manipulação. Muitas vezes atrás de manipulações, de mentiras. Amém? E muitas vezes, o servo de Deus que opera através disso, porque estava em ambientes que era normal isso acontecer. Você pode servir, você pode ser o que você quiser aqui, mas você pode manipular, você pode enganar. Amém? E o Senhor está falando, é necessário que nós não venhamos tolerar Jezabel. Nós não venhamos tolerar a manipulação no nosso meio, irmãos. Eu tenho uma palavra só sobre Jezabel, e é muito longo, e é muito intenso, e hoje eu não quero entrar muito nisso. Mas o Senhor está falando, aqueles que não se arrependerem, se voltarem diante do Senhor. Não importa se você é uma ótima pessoa que serve, um ótimo servo, se você faz grandes obras, amém? Com a tua fé, se você tem perseverança, não adianta. Se você tolerar Jezabel, você vai cair no mesmo engano da Babilônia. Amém? Porque quando nós olhamos todas essas igrejas, tudo que tem acontecido com elas aqui, começando por Éfeso, Pérgamo, Tiatira, tudo isso, irmãos, é o mundo tentando destruir a igreja de dentro para fora, amém? De fora para dentro. Amém? Entende isso? E eles aqui se corromperam. E como nós estamos falando de pessoas, o Senhor está falando, não tolere Jezabel. Não tolere a manipulação. E o pior de tudo, essa manipulação para quê? Para que eles se prostituíssem e comessem coisas sacrificadas à idolatria. Que eles comessem coisas sacrificadas à idolatria. O que é comer, irmãos? É se alimentar. Sabe, de coisas que o Senhor abomina. Que o Senhor abomina. E o Senhor está falando, arrepende-te. Há tempo de arrependimento. Há tempo de arrependimento. Não deixe que a manipulação tome o seu coração. Não deixe. E a última igreja que eu quero falar aqui, está no 3:14, irmãos. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sei as tuas obras. Pior, tem mais um ainda. Tem a Sardo. Diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Mas que és morno, nem frio nem quente. Vou vomitar-te-ei da tua boca. Você diz, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Amém? Olha, irmãos, essa igreja, quando a gente olha, ela não tem praticamente nenhuma coisa boa, não é verdade? A gente olha que todas as igrejas parece que ela vai sendo uma decadência, né? Começa por Éfeso e termina em Laodiceia. Tem a Sardo que eu vou falar ainda também. Mas o que a gente percebe disso? Dessa igreja, dessa pessoa Laodiceia? Irmãos, é a pessoa que ela está diante do Senhor, na igreja. Só que muitas vezes ela não reconhece que ela não consegue fazer nada sem o Senhor. Ela está apegada às suas riquezas. Ela está apegada aos seus dons, aos seus talentos, à força do seu próprio braço. Porque quando eu enxergo isso aqui de riqueza, eu não consigo enxergar apenas riqueza financeira, irmão. Mas a riqueza que Deus fala é aquilo que você tem de bom em você. Os seus dons, os seus talentos. Será que você não tem confiado muito neles? Na força do seu próprio braço? Naquilo que você sabe fazer? Não é verdade? Porque essa pessoa que ele está falando aqui, você fala que você está top. Mas na verdade você não sabe que você está de mal a pior. Na verdade eu te enxergo. E eu sei que você está num caminho de orgulho. Essa igreja Laodiceia é uma igreja orgulhosa, soberba e vaidosa. O Senhor está falando para o nosso coração hoje. O fim disso será se tornar a Babilônia. Fala misericórdia. O fim disso vai ser se tornar a própria Babilônia. Amém? Volta comigo ali no Sardo 3:1. Ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei as tuas obras e que tens nome no que vives, mas está morto. Irmão, eu acho que Laodiceia e Sardo, eles estão competindo quem que é o pior. Porque um é orgulhoso, o outro está morto. O que significa isso? Por que ele fala assim, tem o nome do que vives? Você fala que você é crente, mas você está morto. Amém? É a mesma coisa. Você fala que você já aceitou Jesus, mas na verdade você está morto. E o Senhor está falando, sê vigilante, confirma o restante que estavam para morrer, porque se não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido e guarda, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a hora a que te visitarei. Sabe por quê, irmãos? Morto sabe alguma coisa? Morto não sabe de nada. O morto não sabe que está acontecendo nada agora, não é verdade? Então essa pessoa, essa igreja aqui, era uma igreja que tinha o nome de igreja, mas na verdade ela era morta. E essa pessoa é uma pessoa que está dentro da igreja, porque ela tem um nome que vive, mas ela está morta. E o fim dessa pessoa, sem ela saber, irmão, porque ela está morta. Quem aqui percebeu que ela está morta? Sem ela saber, ela vai cair aonde? Na Babilônia. Ela vai se tornar a Babilônia. Por quê? Porque ele está falando bem assim, como um ladrão. Você não vai saber o dia que eu vou vir, porque eu vou vir como um ladrão. Você vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque você está morto. Você está morto, você não sabe de nada. Você está aqui dentro muitas vezes, mas está sendo pregada a palavra de Deus, mas você não reage. Você não reage. E aí ele diz assim, ó, guarda a palavra que tens ouvido. Amém? Guarda, lembra-te do que tem ouvido e recebido. E arrepende-te. Amém? Porque a Bíblia diz que para o Senhor não existe impossível, Ele ressuscita os mortos. Amém? Se você está aqui dentro hoje, irmão, eu não sei se você tem essas características, amém? Se você talvez passou por lugares aonde matou você, lugares aonde o que operava era o sistema de Jezabel, de manipulação, aonde a liderança não te ajudava a crescer como pessoa, mas te matava, tentava te colocar num lugar de escravidão, aonde você era escravo. Amém? Mas o Senhor está falando comigo e com você. Eu desejo que você faça parte da minha igreja, Sião.
A igreja verdadeira do Senhor. Porque eu não quero que o seu fim seja se tornar a Babilônia. Estar com a Babilônia. Porque já opera a Babilônia. Já está operando a Babilônia, irmão. Não brinque mais. Pare de brincar com Deus. Irmãos, está todo mundo vivo aqui? Glória a Deus. Aleluias. Irmão, sério, é com muito temor que eu tenho pregado essa palavra, porque eu queria pregar outra. Aleluia. Mas o Senhor falou, não é esta palavra para essa noite. Quando a pastora iniciou falando sobre Raquel, aí o Senhor falou assim, aí ó, é o cântaro, leva o seu cântaro. Rebeca, falou assim, vai lá, é o seu cântaro, leva esse cântaro aí. Aleluia, você dá conta. Então é isso que o Senhor está falando. Ele deseja, Ele está chamando o povo dEle. Ele está chamando, Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje porque, irmãos, nesse tempo do fim não existe. O indivíduo sozinho não vai conseguir passar. É só como igreja que você vai passar, irmão. É só como igreja. É só como família que você vai conseguir não ser a Babilônia. Não se tornar uma Babilônia. Não operar através da Babilônia. Não negociar com a Babilônia. É só estando aqui, mas não de qualquer jeito. Você tem que agora, irmão, se você identificou, sim, Lu, eu estou aqui, mas eu estou como Éfeso. Eu cansei de lutar muito. Eu fui em lugares, eu identifiquei falsos profetas, falsos apóstolos, mas hoje eu estou cansado e eu perdi o meu primeiro amor, porque eu olhei para as pessoas e esqueci Jesus. O Senhor está falando, se arrepende e volta. Porque, irmãos, em toda repreensão, Ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Ele dava um prêmio. E para você, irmão, que identificou que o seu coração está como Éfeso, Ele está falando bem assim, eis que te darei a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O Senhor está falando conosco. Sabe por quê? Quando eu entendi isso, irmão, que todas as coisas que Ele fala, todos os prêmios, as recompensas que Ele fala, não é só para uma, mas aquele que conseguir vencer aquilo, ele vai ter aquilo. Mas sabe o que vai acontecer? A igreja verdadeira de Jesus, Sião, vai ter todas as recompensas que estão nas 7 igrejas. Aleluia! Todas. Você vai comer da árvore da vida. Então você vai se saciar nele, irmão. Aleluias! Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pérgamo, você que estava debaixo de influência de doutrina de Balaão, de falsos profetas, que falaram para você que não tinha nada a ver, que podia estar pé lá, pecar e continuar assim. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. O maná escondido, e darei uma pedra branca, a pedra com o nome escrito, o qual ninguém conhece senão o que recebe. Olha isso, irmãos. O Senhor está falando. Aquele, você, irmãos, que está dentro da igreja como Tiatira, que você faz um monte de coisa, você é perseverante, uma pessoa perseverante, sabe? Que tem fé, mas que deixa a manipulação, dominar a sua vida. O Senhor está falando, irmãos. Eu te darei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque eu te darei a vara de ferro que regerá, e serão quebrados como vasos do oleiro, e assim como recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluias. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã. Você que está como Laodiceia, que acredita mais nas coisas que você faz, sabe? O orgulho tomou seu coração, sabe? O orgulho, a vaidade. Ele está falando, ouça o que o Espírito está dizendo hoje. Porque se você vencer, te concederei que você se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentei
no meu trono do meu Pai. E você, que está como morto, eu estou falando, ao que vem de ser, será com vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o teu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito à igreja. Aleluia. Irmãos, o Senhor está nos chamando para o arrependimento. Está nos chamando para o arrependimento. Não deixe que aquilo que você sofreu, que você viveu um dia, atrapalhe de viver o propósito de Deus. Amém. Eu não sei se o lugar onde você passou, irmãos, era um lugar bom, um lugar agradável, sabe, onde pessoas realmente te ajudaram. Pode ser, amém? Existem lugares que são bons. Mas o Senhor falou, não é mais tempo de culpar aqueles que ficaram. Você pode fazer uma nova história. E para vocês, irmãos, existe também uma palavra para aqueles que são fiéis, que têm se voltado diante do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação, eu sei a tua pobreza, mas você não sabe que você é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado. Mas tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias. O Senhor está falando com você, irmãos. Porque assim que Ele dá ordens de arrependimento. Mas para Esmirna Ele fala, continua nessa força, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Não desiste. Seja fiel até o fim. Porque você faz parte da igreja verdadeira. Deus está falando, você faz parte da igreja verdadeira. E no 3:7 diz assim: a igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém há que pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que te farei aos da sinagoga de Satanás, ao que te dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que te farei que venham e adorem prostrado diante dos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra, com paciência, também guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, te farei coluna no meu templo, do meu Deus. Dele nunca sairá. E escreverei sobre o seu nome, do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, que também é o meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias, aleluias. O Senhor está falando, você que tem pouca força, você que se considera pobre, continua. Continua trilhando esse caminho, porque vale a pena permanecer no caminho. Vale a pena, mesmo diante das tribulações, continuar no caminho do Senhor. Mesmo diante das perseguições, continuar no caminho do Senhor. Porque para esses, o Senhor está falando, eu tenho algo preparado para vocês. E sabe por que eles vão estar diante de Deus? Eles vão estar prostrados diante dessas pessoas? Porque eles não estarão prostrados apenas diante das pessoas que serão fiéis, irmãos. Mas diante daquele que é o Deus da nossa vida. Que é o Rei que governa nós. Amém? O Senhor está falando com uma pessoa aqui, irmãos. Uma pessoa que sofreu uma humilhação muito grande dentro de uma igreja. O Senhor está falando a mesma palavra que eu tenho para Filadélfia, eu tenho para você. Aleluias. Eu tenho para você nesta noite. Eu tenho para você nesta noite. Não deixa que nada te tome a minha palavra, a minha promessa. Não nega o meu nome. Não nega o meu nome. Porque para isso que eu te chamei. Amém? Para se tornar a igreja verdadeira do Senhor.
para se tornar a igreja adornada do Senhor. Quem aqui lembra que eu falei das 4 palavras do começo do ano? Amém? Não negocie com a Babilônia. Igreja, o nome da palavra, igreja adornada. Não, a igreja... Oh, meu Deus do céu, cadê? Oh, meu Deus, agora eu me perdi. A segunda palavra do pastor. A palavra do pastor, primeiro que você pregou no ano. Dos embaixadores de Cristo. Aleluia. A segunda palavra foi pregada, foi os embaixadores de Cristo. A terceira palavra foi a igreja adornada, que foi o Denis que ministrou. E a quarta palavra foi perdendo para ganhar. Amém? Reconciliando-se com o Senhor. E naquela última palavra, irmãos, o Senhor falou algo tremendo comigo. Porque ela falou sobre vento, sobre tempestade, que levava Paulo. Amém? Sobre o naufrágio de Paulo, que despedaçou todo aquele barco. Quem é que lembra dessa palavra? Alguém lembra dessa palavra? Aleluia. Assistam, eu quero que vocês assistam essas 4 palavras. Amém? Porque elas vão determinar algo na sua vida. Amém? Glória a Deus. É isso que o Senhor está falando. Para que a gente não negocie com a Babilônia. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Porque os embaixadores de Cristo são adornados, são a noiva adornada do Senhor. É a igreja que Ele está adornando. Que vão, irmãos, sabe fazer o quê? Perder a sua vida para achar a vida. Que vão achar a sua vida em Cristo Jesus. E que mesmo diante dos ventos que vão passar, como a igreja de Filadélfia, irmão, de Esmirna, vamos permanecer fiéis. Fiéis, irmãos, até o fim. Até o fim. Para que nós não venhamos nos tornar a Babilônia. Gostaria que vocês abrissem, eu estou quase caminhando para o fim, irmãos. Jeremias 29. Não vamos deixar que nada nos roube a promessa de Deus e a presença do Senhor. 29. A partir do 4. Que o mistério do anticristo já opera. Quem é que sabe? Quem já entendeu? O mundo. No mundo já opera o sistema do anticristo. E ano passado eu ministrei algo também, chamado Família Profética de Deus. E eu usei essa palavra, Jeremias 29. E nessa palavra o Senhor falou que Ele tinha nos transportado, irmão, com a Babilônia. Amém? E há algum tempo nós temos sentido realmente que o tempo do fim ele está afunilando, não é verdade? Como eu falei desde o início aqui. E nessa palavra, quando nós lemos essa palavra, que foi uma das palavras, Jeremias 29, 11, que nos guiou durante, eu acho que o ano de 2020 todo, amém? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, amém? São pensamentos de paz, não de mal. Quando eu fui entender o contexto de dentro onde essa palavra estava, eu fui falando, meu Deus do céu. Porque o Senhor está falando, irmãos, que nós estamos dentro da Babilônia. Nós estamos dentro de um sistema assim. O mundo é esse sistema e nós estamos aqui. Não tem como a gente sair do mundo, na verdade, só se a gente morrer. Amém? E ele disse bem assim, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para que vossos filhos, e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os adivinhos, nem deis a eles ouvidos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei a vós a minha boa palavra, e tornando a trazer a este lugar. Meu Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que esperai. Aleluias. Irmãos, nós estamos dentro desse sistema babilônico. Mas o Senhor deseja que nós não venhamos nos tornar a Babilônia, nos tornando pessoas como aquelas falsas igrejas, aquelas pessoas que estavam ali. O Senhor deseja que a gente veja, haja arrependimento. Mas para isso, irmãos, Ele deseja que nós venhamos edificar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida na rocha. Amém? Porque à medida que nós fazemos isto, praticando os atos de justiça do Senhor, sabe o que acontece? Ele mesmo vai tratar de destruir a Babilônia. É Ele mesmo que vai destruir o sistema do mundo. É Ele mesmo que vai destruir todas as coisas que estão à nossa volta. Nós não precisamos combater o mundo como muitos têm combatido, sabe? No YouTube, falando disso, daquilo, outro. O Senhor está falando que o sistema, o nível de guerra que nós entramos, irmãos, é um nível de guerra que somente o Senhor pode vencer. O Senhor está falando, coloque a sua vida na rocha, coloque a sua casa na rocha. Arrepende-se daquilo que você precisa arrepender. Se volta para o Senhor. Porque muitos estão dizendo, sabe, esses falsos profetas estão dizendo, não, vocês vão conquistar o mundo, vocês vão viver aqui no mundo muito bem. O Senhor está falando, não é isso que vai acontecer. Eu vou deixar vocês aí no mundo, na Babilônia. Vocês estão sob o sistema. Mas para que vocês edifiquem as suas vidas na rocha. Que vocês se tornem testemunhas, fala comigo, testemunhas proféticas do Senhor na terra. Amém? Porque, irmãos, a igreja em si está corrompida. E sabe o que acontece? Uma igreja corrompida e misturada, ela não puxa a glória de Deus para a terra. Amém? Porque Deus não se mistura. Quem é aqui? Lembra que eu acabei de falar? Deus não se mistura. Não puxa a glória de Deus. Mas, por que você acha que Deus levou eles para a Babilônia? Você já parou para pensar? Por que será que Deus levou o povo dele para dentro da Babilônia? Eles tinham se corrompido, amém? A igreja não tem se corrompido? A igreja? E o Senhor nos levou para onde? Para a Babilônia, dentro do sistema. Amém? Mas dentro desse sistema, o Senhor deseja que nós venhamos nos tornar a igreja verdadeira. O povo de Deus, a família profética de Deus. Porque quando nós nos tornarmos isso, irmão, quando nós nos tornarmos essas pessoas, Apocalipse 19, eu vou ler mais 2 textos e nós vamos orar. Apocalipse 19. Essa é a igreja, quando nós nos tornarmos dessa família profética de Deus, que ele está falando em Jeremias 29. Nós não caímos nos contos dos falsos profetas, dizendo que nós, amém, que nós iríamos triunfar dentro da Babilônia, porque a gente não vai triunfar dentro da Babilônia, irmão. Amém? Que nós vamos sair, vencer a Babilônia. Com a força do nosso braço, a gente não vai vencer a Babilônia. Não vamos. E olha o que diz Jeremias 19, a partir do 7. Regozijemos e alegremo-nos e demos glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Aleluia. A sua noiva já está pronta. A sua noiva, a sua igreja está pronta. Esta é a declaração aqui de 19. E ele diz: e foi dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. É as obras de justiça dos santos. Enquanto nós estamos nos arrependendo, se tornando isso que Jesus espera, Ele está adornando, nos adornando, para que nós venhamos se tornar essa noiva resplandecente. Como a palavra do Denis, noiva adornada. Embaixadores de Cristo. Quem lembra da palavra, irmão? Embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo, a gente está aqui para determinar o que nossa pátria celestial determina, não aquilo que, amém? Nós estamos transportados na Babilônia. A nossa pátria não é a Babilônia. Amém? Por isso nós somos embaixadores. E disse-me, escreve, bem-aventurados.
Fala comigo, bem-aventurados. Bem-aventurados. Feliz. Bem-sucedido. Aleluia. Quem são esses? Quem são esses? São aqueles que são chamados à boda do Cordeiro. Ele me disse, eis que são as verdadeiras palavras de Deus. E vendo isso, ele se lançou para adorar o anjo. Mas me disse, olha para que não faça tal coisa, porque eu sou o teu conservo. E é o dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Que se tornaram embaixadores. Que se tornaram a noiva adornada. Que se tornaram a igreja verdadeira. O anjo estava falando, eu sou o teu servo. Aleluia, teu conservo. Porque o testemunho de Jesus é o espírito do quê? Da profecia. Presta atenção nisso, irmão. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É disso que o Senhor está falando comigo, está falando com a igreja há algum tempo. A igreja precisa se tornar profética. Aleluias. Por quê? Porque o espírito da profecia puxa para baixo a glória de Deus. Amém? Se tornar o quê? Qual que é o espírito da profecia? Se tornar uma testemunha de Jesus. Se tornar a imagem do que Jesus é. Amém? Se tornar a igreja que Jesus espera. Aleluias. Se tornar a família de Deus. Se tornar embaixador de Cristo na terra. Aleluias. Quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos trazendo a profecia. E qual é a profecia? O cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Dos fins dos tempos. Amém? Traz a glória de Deus. E para a gente encerrar agora, Jeremias 51. Jeremias 51. Aleluias. Oh, irmãos. Em nome de Jesus. É algo muito forte que o Senhor está falando nessa noite, irmãos. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de brincar. O Senhor está fazendo uma separação daqueles que servem e daqueles que não servem. Ele está adornando a igreja dele. Ele está chamando você a fazer parte dessa igreja. Porque quem destrói a Babilônia, irmãos? Você já parou para pensar? Quem destrói? Fala assim, quem destrói é Deus. É claro que é Deus. Mas quem destrói a Babilônia? Amém? Quando nós vamos olhar lá sobre a queda da Babilônia, fala o quê? Que existia um clamor dos santos, amém? Não é verdade? Existia um clamor dos santos. Até quando a justiça vai operar? Até quando a justiça vai operar? E quando nós lemos Jeremias 51, ele diz bem assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Aleluia. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da sua calamidade. No 6, fugi do meio da Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a voz da sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e lhe dará a sua recompensa. Amém? Por que nós estamos falando sobre avivamento, irmão? E do avivamento que nós estamos falando é o último avivamento da terra. Amém? Porque esse vento destruidor é o vento da glória de Deus. Quem é que lembra o que aconteceu em Atos? Quando veio do quê? Como um vento. Como que, irmãos? Um vento forte e impetuoso. E encheu toda a casa. Aleluias. E é este vento destruidor, que é o vento da glória de Deus, que vem quando a igreja está adornada. Quando o povo de Deus começa a praticar atos de justiça para a glória de Deus. Amém? E é isso que o Senhor está falando conosco. Gostaria que vocês ficassem de pé, irmão. Porque não existe destruição da Babilônia por nós. Nós não vamos combater a Babilônia, irmãos. Não tem como isso, com nossos próprios braços.
nós vamos edificar a nossa casa, a nossa vida na rocha. E à medida que nós fazemos isso, irmãos, o nosso Deus vai derramando a sua glória. E a sua glória vai destruir a Babilônia. A sua glória vai destruir aquilo que precisa ser destruído. É necessário que eu e você nos tornemos testemunhas de Jesus. Testemunhas proféticas de Deus. Porque muitas mulheres falam, não tem como viver o que está escrito na Bíblia. Deus quer que você se torne uma profeta do Senhor. Que você com a sua vida fale, existe um sistema diferente desse sistema. Existe uma outra pátria diferente dessa que vocês estão vendo. E você não precisa dizer nada, você só precisa viver. Porque quando as pessoas olharem para você, elas vão entender que elas estão diante de um outro sistema. Que combate o sistema desse mundo, irmão. O sistema que Deus quer combater, a forma que Ele vai combater, não é muitas vezes você falando muitas coisas, irmãos. Não. Mas é através da sua vida. E para isso é necessário arrependimento. É necessário voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras de quando você encontrou Jesus. É necessário você não tolerar a doutrina de Balaão, que declara que você pode estar com o pé aqui ou o pé lá. Não. É necessário você não mais operar pelo espírito de Jezabel, irmão. Porque não adianta, você pode fazer muitas coisas na igreja do Senhor. Se não for com o espírito certo, não adianta. Aleluia. Assim também, como o sardo, irmão. Se você está morto, o Senhor está falando, ressuscita. Amém. Ele está dando um ambiente profético de ressurreição, de vida. Irmão, se você é uma pessoa morna, Ele está falando agora para você. Sai deste lugar de mornidão, não é mais tempo disso. Se você é uma pessoa que está dentro da igreja, mas é orgulhosa, vaidosa, oh, irmão, o Senhor está falando. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, xerecandalamanassurecandalabarás.